Vamos iniciar então mais uma mentoria, eu quero que você acompanhe, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado por acompanhar. Agora sim. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? Só desmutar você aqui, tá mutado. Isso, show de bola. Já tá, já tô vendo que é advogado e tem vários livros de direito, hein? Pois é, eu tô numa luta, eu tô estudando para concurso público aí, Que legal, faz que legal. um tempinho aí, e tô nessa batalha aí, Rafael, vai dar tudo certo, viu? Você sabe se que Deus quiser. eu tive uma vida muito sofrida, né? Eu venho de uma família muito humilde. E eu tinha que sair de um emprego para ir para outro, porque eu sempre ajudei muito em casa. Eu estudava para concurso. É, e não passei no primeiro, não passei no segundo, não passei no terceiro, não passei no quarto. Isso me formei em direito, já estava dando aula. E a advocacia ela era muito fraca, atuava em todas as áreas. Aí Uhum. me especializei e começou a melhorar, começou a mudar, comecei a escrever livros. Aí os últimos concursos que eu tinha prestado há 2 anos antes, eu tinha passado nos 6 últimos, né? Engraçado, né? Os 6 últimos eu passei, mas a advocacia tinha dado aquele auge. Mas, nossa senhora, é engraçado que o concurso público é assim, a hora que você passa em vários em seguida, que você está tão preparado, é Exatamente. muito É isso que maluco, eu ia né? falar. É muita, você coleciona reprovações. É, é, Depois, quando começa a passar, é um atrás do passa outro. até os que você não quer. É Que verdade. nem tá no seu radar, você acaba passando. E olha que interessante, hein? Rafael, eu prestava concurso, eu ainda estava meio perdido, eu precisava pagar as contas, né? Então eu estava meio perdido. Então eu prestava desde carreiras policiais, que era delegado, e também para oficial de cartório, que eu sempre gostei, sempre trabalhei na área. E eu dos 6 últimos da minha vida, eu passei uns 6, delegado, oficial de cartório. E aí Que foi, bom. a advocacia deu certo, né? Mas por que eu tô te contando isso? Porque eu sei que você já sabe, mas precisa ficar. A hora que começar a dar certo, é um atrás do outro. É verdade. Eu tô conseguindo aí algumas vaguinhas não é? Consegui uma aí, tava ainda Vagona. no meu radar, não estudei e acabei fazendo uma pontuação boa Que aí, legal, Fel. muitas vagas aí. Vamos ver se. O que É que você eu tô ansioso, precisar, né? conta comigo. O que Quando eu você vou tomar precisar. posse, por favor, doutor, obrigado. Tô, Alguma dúvida de direito civil, processo civil, que eu puder ajudar. Tem muitos livros, né? Esse livro que está aparecendo atrás de mim é o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Ele é muito grosso, eu quis fazer um volume único para facilitar. Tem muita coisa boa, viu? O que você precisar, tem muitas obras minhas, pode mandar mensagem. Conte comigo, tá bom? obrigado, doutor. Obrigado mesmo. O engraçado, né? Embora seja a área jurídica que eu queira, né? As matérias que pegam assim, geralmente são as matérias gerais, né, matérias básicas, É né? verdade. Português, matemática, mas a gente é da área jurídica, né? Português, matemática, tem que estar afiado. E geralmente a gente acaba, a gente é advogado, já sabe e foca nas de direito. E até para quem não é da área jurídica, É verdade. É as verdade. matérias básicas são as que deprovam aí. É meio que o divisor dele. Se você está dentro ou está fora, geralmente é elas que decidem. É verdade, é verdade. E o De gostoso é pessoas isso, né? de nível médio, né? Eu estou fazendo de nível médio, não estou fazendo direito superior. Estou Mas, engatinhando mas também. concurso é muito parecido, né? Você reprova, coleciona reprovações, depois você coleciona aprovações. Então, não desiste não. Você tem um amigo aqui que precisar, o professor Júlio está aqui para te ajudar, com muito carinho. Professor Júlio, não entendi o negócio, eu te mando um artigo pronto, te mando alguma coisa, te mando um livro meu, alguma coisa assim, tá bom? Conta comigo. Maravilha. Não, Nossa, doutor, não, obrigado. não desiste, não deixa nunca ninguém te desanimar, porque eu passei por isso. É verdade. É uma É situação difícil, né? financeira. Assim, Nossa, a cabeça tem que estar muito boa, né? Porque tem, tem. Você tem que é blindar. muito solitário, né? É solitário. Você não tem ninguém para te ajudar ali, É assim. solitário, se não tomar cuidado fica depressivo, as pessoas não Isso, entendem, né? exatamente. Por isso, É, com muito carinho. Se vê que enroscou alguma coisa, fala comigo que faz parte. Depois você começa a passar no primeiro, você vai ver. É um atrás do outro, você vai começar a escolher. Então, se é seu foco, não graças a desiste Deus, não. assim, graças a Deus tem uma família assim que apoia, né? Graças a Deus. Pelo menos eu parei de trabalhar, né? Para estudar para concurso, né? E abrir mão, que eu não estava conseguindo, até um tempo eu estava indo, né? Mas a partir de um momento ali que eu já não estava conseguindo administrar, eu estou fazendo mal os dois, né? Porém, trabalhando, porque estava trabalhando, estava com a cabeça
aqui, né? Acabei no final. É difícil, é difícil. Não é fácil. Estudar e para concurso e trabalhar não é fácil. Não é fácil. É o que você falou, a cabeça tem que estar boa, a alma, para você poder estudar e absorver. Se você tem alguma questão a resolver, família, uma doença, alguma coisa, é difícil, né? Então não desiste não, vai dar tudo certo e a hora que passar você me avisa, já passou num, vai passar em outros, e vamos comemorar, ficar muito feliz, tá bom? É isso aí, tá certo. Obrigado, doutor. Conta comigo. E você fica à vontade aqui, viu? Aqui você fala do seu jeito, eu vou te orientando, vou te induzindo e vou perguntando e vou trazer todas as respostas para te ajudar, viu? Tá certo. Tá certo. Obrigado, doutor. Bom, doutor, a imobiliária eu não tenho nenhum conhecimento, né? E a gente está tentando já há 9 anos regularizar, eu não era nem advogado quando iniciou um processo para regularizar o imóvel aqui que a gente mora, né? Eu estou com 41 anos de idade, essa casa aqui ela já tem pelo menos 50 anos. E na época, um advogado, mais de 9 anos atrás, ele entrou com um processo de adjudicação compulsória. E chegou a fazer o processo de adjudicação compulsória. Tá em andamento. Tá em andamento. Tá em andamento, só que até hoje ninguém foi citado. Aliás, na verdade, 2 pessoas foram citadas, né? Uma até a juíza comemorou, que não foi citada, ela trocou um pelo outro. Um que não tinha, ela não falou nada, e o outro que tinha, ela faltava. E foi por só justiça. E com aviso de recebimento, todas as citações, ela não aceitou, porque não foi a pessoa realmente que recebeu, né? O aviso de recebimento. E aí a gente está nesses 9 anos tentando ainda citar as pessoas. Só que esse advogado que entrou, ele não tem nenhum conhecimento, ele é da área penal. Né? Isso é o que eu descobri agora. Isso é um perigo, né? Porque quem faz tudo não faz nada, não tem jeito. Né? É uma realidade, né? E eu sou dessa opinião também. Ô, Rafael, eu sou gordo, né? Eu gosto muito de comer. E você vai na pizzaria, faz esfirra, você pode ver que tudo é meia boca, né? Não é verdade? Exatamente. Eu também não sou dessa opinião. Acho que quem tenta fazer tudo não faz nada bem. Mas na época era até um colega aqui da rua, assim, foi advogado aqui, teve todo aqui, já está com uma certa idade também, já parece que está doente e tal, então ele nunca teve interesse e agora que não vai ter mesmo. Está doente e tal e não vai conseguir, a gente precisa tomar uma decisão aí. Né? Uma coisa certa, a gente não vai poder deixar para ele tocar o processo, né? E eu nunca acompanhei esse processo de perto. Peguei agora que eu fiz, a última prova que eu fiz, esse semestre foi bem puxado nos concursos, né? Fiz acho que umas 4, 5 provas. E a última prova foi agora dia 2 de setembro. Eu tirei esses dias aí para dar uma descansada e aproveitar, inteirar o assunto aqui. Respirar um pouquinho também, né? Isso aí para descansar também. Senão não pira, não pode não. Não tá dando certo, assim, bem cansado. Com insônia, enfim. E aí peguei e aproveitei, isso é uma publicação, aproveitei para dar uma olhada no processo, né? Mesmo não tendo conhecimento para acompanhar. E começou a surgir algumas dúvidas, tá? Detalhe, esse processo é um processo só, 2 casas. Duas casas. Nossa, aqui a vizinha do lado. Isso era uma das perguntas. Não sei se o mesmo processo que na época foi dividido, né? É um terreno de 10 por 25. Aí ficou 5 para o meu pai, para minha mãe que comprou na época, e 5 para o vizinho. E que são nossos vizinhos, todos os vizinhos aqui são todos os mesmos desses 50 anos. Né? Toda a vizinhança do vizinho. Rafael, agora o que me estranha é ele querer fazer a educação compulsória. Por que eu falo isso? Eu falo sempre para os alunos, né? A educação compulsória é uma ação muito traiçoeira. É uma ação que judia da gente. Porque você ganha e não leva. Você ganha, mas não consegue registrar. Por isso eu sou muito detalhista com a ação de educação compulsória. Eu oriento os alunos, só vamos fazer a educação compulsória quando de fato o nosso cliente ele não tiver outro meio. Né?
A partir do momento que ele tem posse, lance pacífico, ele nos nome, é melhor fazer uso capião do que a adjudicação compulsória, porque é uma ação traiçoeira. Você quer ver uma ação traiçoeira também, para usar como fazer uma analogia? É a exoneração de alimentos. Poxa, quantos advogados fazem ação de alimentos achando que fez 18 anos, pronto, acabou a obrigação do pai de pagar ou da mãe? E não é, né? Vai até os 21 ou mais e tem outra. Se tem uma incapacidade, uma demência, alguma coisa assim, pronto, é a vida toda vai pagar, não adianta fazer ação, né? E a adjudicação é isso, Rafael. Quantas vezes já ganhamos ações de adjudicação compulsória? Você leva no cartório para registrar o cartório. Não vou registrar. Não vou registrar porque, de fato, existem pendências documentais. Aí o cartório fala, entra com os campeões, só que você perdeu 5 anos, né? No nosso caso, é 9, né? Ninguém citou tudo. E é praticamente impossível achar essa turma. E, assim, são 2 imóveis, né? Que tem uma família Giob, família Giob, que acho que ela era dona do bairro inteiro. E na época, acho que o outro saiu vendendo. Essa família Giob vendeu para o meu vizinho. Meu vizinho comprou para o irmão dele. Todo aqui o terreno, uns 10 por 25. E esse meu vizinho, que é meu vizinho, ele faleceu, só da esposa dele. Né? O irmão dele vendeu para outra pessoa, que essa outra pessoa vendeu para meu pai. Vendeu para minha mãe. Olha só. Para eles, ainda sairia um pouquinho mais curto aí a parte da citação, né? Para eles, eles têm o IPTU, eles pagam o IPTU, acho que faz na metade, né? É grande a casa, sobrado. A nossa casa aqui é uma casa mais simples, uma casa velha, né? E aqui a gente recebe o IPTU, só que é isento. E os vizinhos são os mesmos, todos esses 50 anos, vizinhos, de todos os lados, assim, todos são sempre os mesmos vizinhos. Uns já estão aí há 80, 90 anos, mas estão bem assim. A ação de adjudicação compulsória, talvez, existe a falsa sensação por alguns colegas que é uma ação mais rápida, que vai resolver mais fácil, mas às vezes você faz e enrosca, né? Eu falo que você vai para a guerra, você tem a opção de usar uma faquinha, que é a adjudicação compulsória, e uma bazuca. Me garanto na faquinha, é perigoso, pode dar errado, né? Então, se você tem uma bazuca, você não vai usar a faquinha, né? E o uso capião é uma bazuca, né? Você consegue resolver. Poxa, tem 36 espécies, sempre tem uma que enquadra ao seu caso, né? Tem 3 procedimentos, tem o judicial, extrajudicial, administrativo. No seu caso, a sua família com certeza tem mais de 15 anos de posse, não tem, Rafael? Não, só a minha irmã está com 46 anos, 41. Minha irmã nasceu, acho que já fazia uns 5 anos que minha mãe estava aqui. Então tem aí uns 51 anos ou mais. Nossa, que posse maravilhosa. Agora você acha, pensa comigo, você que é estudioso, que é nota 1000. Poxa, eu tenho a oportunidade de fazer um uso capião, eu vou me meter com a adjudicação compulsória para não ganhar, ou se ganhar porque o juiz não deu direito, travar no cartório. Por que não fazer um uso capião extraordinário, que nem exige boa-fé, nem justo título? A chance de ter sucesso é muito maior. Eu pensei nesse sentido, inclusive, doutor, porque eu pensei, né, assistindo os vídeos do doutor no YouTube, né, acabei achando que assisti alguns vídeos, né, o doutor fala do ganha mais um leva, né? Ganha mais um leva. Risco, né? Tem casos que dá super certo, sabe, Rafael? Tem casos que dá. Um exemplo, né? Casos onde muitas vezes você consegue fazer o uso de um contrato averbado. Não, tem até uma súmula que fala que não precisa ter um contrato averbado. A lei até ela é infeliz, ela usa o termo registro. Você não tem que ter o registro, o nome correto, a averbação para fazer a adjudicação compulsória. Mas nós sabemos que fazer uma adjudicação compulsória, quando o contrato ele é precário, qualquer erro, tem vários erros. Pra você ter ideia, Rafael, tem 72 motivos que o cartório pode negar o registro de uma carta de adjudicação. E aí tem advogado que a ignorância é tão grande, o ego também é tão grande, que aí ele faz um discurso, briga no cartório, fala que vai fazer mandado de segurança que não tem nada a ver, porque o mandado de segurança você não vai fazer contra o cartório, que também é delegação do Tribunal de Justiça. Então, é muito mais fácil ter sucesso na demanda de uso capião do que propriamente a adjudicação compulsória.
Você tem todos os requisitos, posse, mais pacífico, ânimos domini. Tem todos os requisitos, todos os pressupostos. Tem 36 espécies de uso campeão. Com uma posse dessa, dá para usar a melhor espécie, que é a extraordinária. Entendeu? Como que tá o pé da situação, Rafael? A gente está tentando citar ainda. Nossa senhora, mas... Está tentando citar. Aí eu fiz, saiu uma publicação agora, um mês atrás, né? 2 meses atrás, a juíza deu 2 meses para a gente providenciar as certidões, né? Nós indicamos os endereços. E nesse meio tempo morreu já um monte de gente também. A gente não tem que citar. Vai morrendo, né? Foi morrendo. Inclusive meu vizinho morreu, meu pai morreu ano passado. E aí. Tempo é cruel, passa. O irmão dele, que era o que comprou junto com ele, do vizinho, né? Faleceu também já. Seu pai, meus sentimentos para o seu pai, viu, Rafael? Meus sentimentos. Obrigado. Muita luz para você, para ele, né? Ele, com certeza dá melhor que nós, viu, Rafael? A gente não quer isso, porque a gente não sabe quanto lado. Mas tá melhor que nós. E para sofrer, né? Melhor. Ele tá lá. Eu não tava me apoiando pra caramba aqui também, nos estudos e tal. Ele faleceu do quê, Rafael? Foi? Ele faleceu do quê? Ele faleceu de câncer, né? Ele tava com câncer na laringe. Como a vida inteira, né? Como desde os 14, 15 anos. Como a vida inteira. O que ele tem de cigarro, eu não tenho de idade. Cigarro, não tenho de idade. Muita força para você. Igual a Hollywood ainda. Meu Deus. Hollywood é fortíssimo. Não, muita força para você e você é orgulho dele. Você é orgulho dele, pode ter certeza, viu? No começo até, assim, quando fui doente e tal, eu fiquei pensando, tá vendo? Que bom a vida inteira, não sei o que, aí a situação, pensando. Mas depois eu fiquei refletindo, mas ele é de uma época diferente da minha, né? Eu ainda cheguei, quando criança, ainda vi, na época que o cigarro patrocinava esporte. É verdade. Tinha propaganda, né, de cigarro, do próprio Marlboro, Cowboy Marlboro, super famoso, patrocinava a Fórmula 1, né? E infelizmente, né, Rafael? Era um bom dos tempos, né? Você vê, eu perdi um tio também, idoso. Um tio que tinha um amor, falava com ele por mais da corrida da vida, pelo menos uma vez por semana. Também morreu de câncer. E o que aconteceu? Eu acredito que ele comia muito embutido. Eu nunca vi aquilo. Ele gostava. Ele pegava o rosbife ou um presunto. Ele cortava no meio e comia numa noite antes de dormir, né? E era muito engraçado porque todo mundo achava bonito, engraçado, e ver que ele comia com gosto. E você vê, teve um câncer, mas eu acredito também que embutido. Tem muita coisa que a gente sabe que faz mal e a gente continua fazendo, né? É complicado. Mas você... O que me conforta é que ele esteve bem assistido, assim, né? Hospital bom, né? Ele tinha um convênio da Prevencência, mas mesmo assim... Entendeu bem, né? Não sofreu, né? Ele foi tratado ali no ICESC, ali na Doutor Arnaldo. Sim, muito bom, né? Excelente, né? Excelente, eu não tenho nada para falar. Assim, excelente. Talvez melhor do que um particular. Muito bom, assim, todo mundo, desde enfermeiro até os médicos, todo mundo nota ali. Então ele esteve muito bem assistido, né? Foram 2 anos de tratamento, né? Eu acompanhei, né, nesse período, como eu estava estudando, né? Então não tinha nenhum compromisso de trabalho, nada. Então eu pude acompanhar tratamento e tal. Então isso foi bem assistido. E não sofreu, né, Rafael? Não sofreu. Né? Não sofreu. O que me conforta em relação a esse tio que faleceu de câncer foi isso, não sofreu. Foi quando ia começar a sofrer, ele foi embora, né? Então, é melhor, ninguém merece sofrer, né? Ninguém merece sofrer. É isso. É verdade. Rafael, olha que situação. A educação compulsória está em andamento. Daria para a gente, já que está em andamento, fase estatória, daria para tentar, né? Ver a sentença, se for proceder, tentar registrar. Mas sabe o que eu faria? Em paralelo, eu faria um uso campeão. Independente qual vai ser a decisão da educação compulsória. Eu faria em paralelo o uso campeão, por quê? Porque é muito tempo de posse. É muito tempo de posse. É uma posse maravilhosa. É uma posse, poxa, 50 anos de posse, é uma posse que tem valor de mercado. Tem muito comprador, investidor, pessoas que querem comprar posse para pagar um valor um pouco menor,
Então tem até comércio, né? Cessão de direitos possessórios e afins, conforme anunciado no 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Eu faria, sim, o uso de um uso capião. Por quê? Porque essa adjudicação compulsória é traiçoeira e ela travou na citação, ela travou onde não deveria travar. Né? Então, talvez compensaria fazer o quê? O uso capião justamente para isso, para poder ganhar e ter paz, né? Com segurança conseguir fazer a regularização. Essa ação de adjudicação compulsória, se ela realmente resolver a questão, eu esperaria resolver essa questão da citação. Resolveu, deu certo, deixa julgar. Travou, não sai do lugar, foi arquivado, vai no uso capião. Porque o uso capião, na verdade... Não, o juiz ameaçou arquivar. Ameaçou arquivar. Inclusive, doutor, ele fez um alerta à juíza, isso lá no comecinho, lá em 2014. Ela colocou assim, né? Logo teve a inicial, ela pediu para emendar a inicial, enfim. Aí ela colocou assim, ó, a parte já foi advertida de que o presente pedido, caso procedente, se limitará à substituição declaratória das vontades, não interferindo nas medidas necessárias à obtenção da matrícula e desdobro dos imóveis. Acho que é bem nessa linha que o doutor falou. É ganha, mas não leva. Então, está dependente do cartório dos imóveis competente e responsabilidade dos interessados. Caso em que se impossibilidade houver, a sentença se tornará inócua. Na verdade, a opção de escolher a adjudicação foi um erro, né? Tinha que ter sido o uso capião. Escolheu uma ação que pode dar um resultado, mas o risco é muito grande. E vai correr esse risco para quê? Se tem uma posse maravilhosa, né? É isso que eu falo para os alunos, né? A gente tem que correr risco na vida quando a gente precisa, né, Val? Quando a gente precisa não tem jeito, não tem o que fazer. Agora, podendo evitar briga e podendo evitar risco, é a melhor solução. Se eu tenho a possibilidade de fazer uso capião porque eu tenho 50 e um ano de posse, eu vou correr atrás de uma ação perigosa, traiçoeira, mal amada, né? Eu falo para os alunos, é uma ação perigosa, né? Então é uma situação que não houve uma análise correta, né? Houve uma análise muito padrão, perigosa. Tudo bem, tá aí, tá na fase de citação. Se enroscar, de fato, e parece que enroscou, ou ocorrer arquivamento, aí eu abriria a mão. Aí eu iria para o uso capião, certamente porque é uma ação que você sabe que travou, né? E o uso capião, qual que é a diferença do uso capião? Você pede citações também dos confrontantes, dos últimos proprietários que constam na matrícula, mas no uso capião você consegue, após algumas tentativas, você consegue pedir a citação por edital, que costuma ser muito rápido, né? Então você acaba resolvendo com mais facilidade em virtude da citação por edital. Tem um uso capião no Osasco, foi julgado agora recentemente, e o Osasco já tinha várias decisões em menos de um ano. Esse me chamou a atenção. Durou 7 meses. A ação de uso capião judicial durou 7 meses. Vendem para nós na internet, né, que o uso capião é judicial, o melhor dos mundos. Não é bem isso, também é um golpe, né? De cada 100 casos de uso capião, 97 é judicial, 98, 99 em algumas cidades. Por quê? Quando o brasileiro procura o Poder Judiciário para fazer uso capião, às vezes ele não tem prova, às vezes tem litígio, iminência de litígio. Então, é melhor trabalhar com o uso capião de segurança, que é o judicial, né? Do procedimento judicial. Porque você consegue instruir melhor o processo, com audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial, antecipação da perícia. Questões polêmicas eu nunca vou fazer no extrajudicial, porque o risco é muito grande de parar, travar lá também. Então, eu vou para o judicial, porque eu tenho uma garantia, eu consigo instruir melhor e tenho uma garantia. Esse caso, já que fez, tudo bem, né? Fez, está errado, não deveria ter feito um procedimento, sendo que tinha um procedimento de mais segurança, com muito carinho, muita propriedade no assunto. Então, a ideia é o quê? Se travar, vai no uso capião, porque o uso capião costuma ser rápido atualmente. Nós temos a possibilidade de usar varas especializadas no uso capião. Tem a vara em riscos públicos, né? Que é uma vara especializada, costuma ser rápido o uso capião. Quando nós não temos a vara especializada, vai na vara civil, aí é 880. Tem juiz que conhece o assunto, tem juiz que não conhece, mas quando dá pra gente, de fato, usufruir de uma ação de uso capião, mas nunca. Eu vejo na internet, hoje em dia tem muita gente falando na internet, né, que surgiu, brotou, falando sobre regularização de imóveis para vender curso. E cada besteira que falam, Rafael,
Ah, uso campeão é a última alternativa. Não, não é a última alternativa, é a primeira. Porque se eu posso fazer uso campeão, é o uso campeão que eu vou fazer, né? Então é uma forma mais segura. O uso campeão é uma forma originária. Você pega o uso campeão do artigo 1238. Eu não preciso ter nem justo título de boa-fé, nem boa-fé. Ou seja, para o juiz julgar improcedente, dá mais trabalho do que julgar procedente, né? Então é mais fácil o judiciário dar a procedência do pedido. Como já fez, segura um pouquinho, né? Segura, vê se consegue destravar. Não destravou? Vai no campeão, hein? Vai no campeão. Eu tô pensando em já, mas a gente está 9 anos andando em círculos, né? 9 anos? Meu Deus do céu. 9 anos, tá desde 2000, acho que foi início de 2014, vai fazer 10 anos. Rafael, vou ser muito sincero. Não evoluiu nada, então eu pensei justamente abandonar esse processo que a gente já tem que juntar custos agora. Meu Deus. Oficial de justiça, e eu não sei, acho que talvez não, né? Acho que o uso campeão seria a melhor opção. Tem aquela assim, entre uso campeão extrajudicial ou judicial. A gente tem foto desde criancinha aqui no quintal, eu mesmo. Olha só. Pelas fotos, assim, pegar foto daquela, dá até fazer uma foto hoje, eu adulto, e eu fiz no mesmo lugar. Dá pra fazer um antes e depois, né? O piso é o mesmo, a parede das pedras ali é a mesma, até hoje, tudo igual, assim. Uma reforma foi feita mais a parte interna, assim, mas a parte de fora tá igual a pelo menos 30 anos. Meu Deus do céu. Hoje em dia, o uso campeão tem tantos temas polêmicos que hoje é objeto de possibilidade de fazer uso campeão. Uso campeão de herdeiro, hoje é possível. Uso campeão abaixo no módulo rural. Hoje você faz uso campeão e a contagem do lapso temporal no decorrer da ação é somado. No passado isso não tinha, né? Você tinha que ter o tempo. Poxa, temas polêmicos, até os campeão de imóvel público, hoje nós temos várias decisões. CDHU, você acha no Google com facilidade, imóvel público desafetado. Então, nós temos várias decisões sobre os campeões polêmicas e dá certo. Imagina um caso desse que, pelo amor de Deus, 50 anos de posse, nós temos o quê? Uma posse notória, né? Notória, literalmente notória, né? Ou seja, já era para estar no nome, já era para estar resolvido. No caso da vizinha aí, era até mais tempo. Quando minha mãe comprou o terreno, a casa deles já tinha construído. Não. Uma casinha bem simplesinha, mas já tinham dado, já era construído. Né? Aí o caso aí seria, fazer uso campeão, você faria 2 processos, é isso? O uso campeão, na verdade eu não vou fazer, né? Eu não tenho condição de... Eu vou ter que contratar o escritório do doutor, conversar com todas essas informações, né? Eu tô aqui para te ajudar, viu? Se precisar corrigir a peça e o doutor fazer a distribuição, eu tô aqui para ajudar, com muito carinho, tá? Tô aqui para ajudar. Quando nós falamos de uso campeão, eu posso corrigir a peça, o doutor distribui, não sei se está com a B ativa, se não, eu posso fazer por aqui, tanto faz, eu ajudo de um jeito ou de outro, não te largo na mão, não. Esse uso campeão, eu faria judicial. Por quê? O extrajudicial, muito legal, muito bacana, mas normalmente eu acabo perdendo possibilidades, né? Um exemplo, 50 anos de posse, sua mãe tá bem? Tá bem. Tá bem, graças a Deus. Só que agora a ideia qual que é? Uma documentação pra gente mudar, porque agora o quintal ficou grande, né? Então, minha mãe tá com uma idade, tá dando até estrelinha, né? Legal. Tá super bem. Aí já o quintal já começa ali, falar o quintal, já começa a dar trabalho. A gente mora em avenida, né? Do ônibus, então a gente tá poeira. Quintal passa por tudo. Embora a gente não tenha nenhum cachorro, nada, né? Mas muita sujeira, muita poeira, tem que estar sempre lá longe. Enfim, agora a casa terminando com meu pai, adolescente, a casa acaba ficando maior, né? Ele ajudava bastante em casa e tal, enfim. A ideia é regularizar, então de repente mudar aí pra um apartamento, aí que tem tal, mas regularizado dá para vender melhor, né? Vendendo melhor, consegue fazer o quê? Consegue comprar algo melhor, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. O que eu orientaria, né, fazer nesse caso? Eu faria os campeão. Os campeão, a gente tem que pensar o quê? Porque nós pensamos sempre
função final dele, né? A ação do uso capião, ela entrega, ela transforma a posse em propriedade. Quando eu tenho os requisitos posse, manso pacífico e minus domini, eu posso escolher um dos 3 procedimentos de uso capião, que é o judicial, extrajudicial e administrativo. Administrativo eu peço para a prefeitura, a comissão de regularização fundiária. Extrajudicial no cartório de tabelião de notas, depois o registro do cartório de imóveis. Quando eu falo judicial, poder judiciário, depois cartório de imóveis. Quando nós temos uma posse maravilhosa dessa, poxa, por que eu gosto de trabalhar com judicial, ainda insisto no judicial? Porque dá para pedir prioridade processual para sua mãe, ela é aposentada? É, aposentado. Com 74 anos. Então dá para pedir 74. prioridade processual, dá para pedir justiça gratuita, dependendo da aposentadoria dela, então você já acaba tendo uma economia. O uso capião extrajudicial, o problema dele qual que é? A situação tem que ser muito perfeita, todos os documentos separados. Você pega um cartório conservador, ele não faz o registro. Muitos registradores não registram a escritura pública ainda porque alegam que não tem segurança, pode gerar uma nulidade, então ele pode implicar. Pode o tabelião lavrar a escritura pública, ele vende, empurra, cobra de você, na hora de registrar você não consegue, porque fala que tem que fazer inventário, tem que entregar tal documento, aquela coisa que a gente está acostumado com o cartório de imóveis, né? Então, eu acho interessante fazer judicial, por quê? Porque nós temos vários benefícios. Justiça gratuita, talvez a gente consiga com facilidade, prioridade processual, antecipação de uma perícia, uma inspeção judicial. Podemos pedir uma audiência de instrução e julgamento, normalmente o juiz não vai marcar, nem o juiz, nem a juíza, nem o Poder Judiciário. Mas se marcar, poxa, a sua mãe tem idade, olho no olho faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então você consegue... Os vizinhos aqui os vizinhos. Todos têm. Você consegue ganhar uma ação com facilidade, uma ação que não dura muito, não demora muito, e você tem a confirmação do Poder Judiciário. Ou seja, se aparecer alguém, não é o caso, né? Mas se aparecesse alguém pedindo a nulidade do registro do uso capião extrajudicial, no nosso judicial a gente tem mais segurança, tem mais paz, né? Que nada vai ser revertido. Então eu trabalharia com o judicial sim. Pode ser feito o nome dela, pode ser feito o nome dos filhos, pode ser feito o nome de ambos, tanto faz, vocês que vão escolher. Mas existe essa possibilidade sim. Quando nós falamos de uso capião, vamos provar posse, manso pacífica e numus domini dela. A posse, mais de 50 anos. Manso pacífica sempre foi. O numus domini ela tem, porque vocês todos têm, investem, fazem benfeitorias no imóvel. Outras vantagens, cumpre a função social da propriedade. A posse é exclusiva, tem a gestão exclusiva do imóvel, só vocês pagam as contas do imóvel. Então tem várias vantagens aí importantes. E o uso capião, estava falando aqui, essa é a função principal, regularizar, transformar a posse em propriedade. Mas algumas funções são esquecidas. O uso capião pode ser usado em matéria de defesa, então dá para trabalhar com a súmula 237. Dá para fazer, com o uso capião, unificação de áreas, eu transformo duas matrículas numa só. Eu consigo fazer o inverso. Então eu faço uso capião e consigo desmembrar uma área, transformar uma em várias, quando eu tenho a posse apenas de uma fração ideal. Então olha que mecanismo interessante. Para vocês, o que seria interessante? Fazer separado ou unificar essa matrícula para facilitar a venda desse imóvel, já com a matrícula unificada? A matrícula unificada, que o doutor disse, seria os dois imóveis. Fazer um uso capião só dos dois imóveis. Esses imóveis têm matrícula diferente ou não? Tem matrículas diferentes? Não tem matrícula. Não tem matrícula. Tem um documento, o que tem, todas essas transações, né, essas negociações, as vendas, tudo tem a documentação. Na época, quando esses que eram donos do bairro inteiro aí, vendeu primeiro pro meu vizinho, eles têm um contrato de cumprimento, compromisso e promessa de cumprimento, acho que é isso. Para ele, em nome deles, passando por meus vizinhos, dos meus vizinhos. Aí tem um documento, tem essas contrato de compromisso de cumprimento, acho que é alguma coisa assim. Aí passa para os meus vizinhos, do meu vizinho lá, com o irmão dele, vendendo para esse outro rapaz, que é Milton, e esse Milton vendendo para minha mãe, na época só para minha mãe. Tudo isso a gente tem esses contratos, tudo certinho. Só que como não tem matrícula, então não foi registrado. Aí foi registrado, eu acredito, eu não consigo reconhecer o documento, mas eu imagino que seja uma transcrição. Né? Não sei se
tem muita gente, muito advogado, lá tô vendo. Eu vou tirar uma foto dela, tá? Faz uma gentileza, Tá. doutor Rafael. Vamos acessar o processo também, deixa Tá bom. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Ó, 15º. Já tirei a foto aqui, ó. Pronto, ó. E aqui diz essas transações, uma promessa de cumprimento, tal, passando um para o outro. Né? Só não tem dos vizinhos, tem para eles, estaria ok. Porque está registrado aqui no 15º. Só que desse Nilton para minha mãe, aí já não está ali. Mas a minha mãe tem o contrato e na época eram promissórias. Então minha mãe pagou todas as promissórias, aí eu não sei como é que funciona muito bem promissórias, mas quando minha mãe me explicou, ela pagava a mensalidade no banco e o banco entregava uma promissória para ela. E aí até juntou no processo, tem um monte de tudo de promissória. Olha que Isso aqui é promissória. E minha mãe pagou. Tem bastante. Tem várias coisas. Eu falo sempre que uso capião. As pessoas fazem, né? Fazem confusão. Ah, os capião é algo de invasor, é algo para uma forma de tomar imóvel de alguém. Não tem nada a ver. Uso capião é algo de investidor que ganha muito dinheiro, de construtor, de incorporador. E é a forma mais simples e menos onerosa para regularizar imóveis no Brasil. Principalmente com falhas na matrícula, sobreposição, entre outras falhas, né? Então tem muita bobagem que é falado por aí. Olha só o que você tem na mão. Meu Deus do céu. Agora me fala uma coisa, esse imóvel então tem transcrição, né? Então, eu não sei, eu não consigo reconhecer, mas eu imagino, seja de acho que o doutor pode dizer melhor, esse documento abaixo é uma transcrição, né? É uma transcrição. Passando de um todo, a negociação, colocando esses contratos, né, essas promessas de compra e venda, colocando tudo e contando a ordem, né, quem vendeu para quem, né? Aí no contrato fala, né, que o seu Valdir, né, que era o irmão do meu vizinho, quando vendeu para esse Nilton, que é o antecessor da minha mãe, que quando ele vendeu, o seu Mauro, que é o nosso vizinho, anuiu, né, a venda ele com a vizinha, com a esposa dele. Eles concordaram, né, com a venda e tal, enfim, que era a metade, né, do terreno, né, era a metade do irmão. Né? Enfim, aí deu tudo certo. E voltando, doutor, naquela pergunta lá da matrícula, se a matrícula unificada, não entendi muito bem. O uso capião, olha que interessante. Qual que eu acharia melhor, né? Não sei. Quando nós falamos de uso capião, das 36 espécies, tem o uso capião de vício registral. O que é esse uso capião de vício registral? Você pode utilizar um uso capião específico para regularizar a matrícula. Tem muitos imóveis no Brasil que não tem matrícula, mas nesse caso tem registro. A transcrição, antes de 73, na verdade teve validade de 76. A partir de 76 virou matrícula. Então, é que nem você vai lembrar, o SIC e o CPF. O CPF, hoje, até hoje nós temos essa mania, né? Por favor, o SIC, mas na verdade é o CPF. Então, mudou de nomenclatura. E a transcrição e matrícula é a mesma coisa. É claro que a matrícula é muito mais digitalizada, melhor, mais informações, porque as transcrições são precárias. Mas nesse caso, não chega a ser um vício registral. O vício registral é aquele imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Está cheio no Brasil. Não tem matrícula, não tem transcrição, não acha nada no cartório. É um queijo suíço, né? É uma lacuna. Então você faz o uso capião de vício registral, que é o correto, e pode usar não só o nome da ação ou do requerimento, ou como tese. Mas nesse caso não, como tem transcrição, dá para usar o uso capião convencional, né? Porque não tem matrícula, mas tem transcrição, ou seja, tem registro. Não chega a ser um vício registral, né? No meu caso, acho que seria, doutor, porque o problema é que desse Nilton, o antecessor da minha mãe, não está na transcrição. Ou seja, minha mãe tem o contrato de venda, mas ela não levou para essa transcrição. Então não consta a venda. Tem até a venda para o Nilton. Né? Dos vizinhos estaria ok, né? Porque o deles tem completinho. Mas na matrícula dessa transcrição, não está constando essa conta da minha mãe. Só tem o contrato, né? E as promissórias. Então acho que faltou aí levar isso daí a registro. Até perguntei para minha mãe se teve ITBI, né? A transferência. Ela falou que não caiu com o ITBI, né?
Por isso, o que nós temos que fazer nesse caso, né? É importante fazer uso do campeão judicial. Você pega o cartório, esse cartório 14º, né? Deixa eu voltar aqui. 15º. 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 Deixa eu voltei na foto. 15º. Esse 15º, esse cartório, é de São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, fica no centro. Tem 18. Perto do Anhangabaú. É isso aí, tem 18 cartórios em São Paulo, é esse mesmo. Esse cartório ele é muito conservador em relação a algumas situações, né? Um exemplo, em relação aos campeões extrajudicial. Os campeões extrajudicial, além de você ter todos os requisitos, todas as provas, né? Documentos, contas de consumo, agora tudo certinho. Como que você tem que ter também no uso campeão judicial, mas no uso campeão judicial você consegue instruir melhor para conseguir fazer prova? Nós temos um problema. Esse cartório é muito conservador. Então, a partir do momento que você não consiga provar, que foi uma compra e venda, né? Essa pessoa transferiu para essa, existe um buraco, uma lacuna nas informações contratuais, que é o que está acontecendo aí, porque não aparece o último proprietário da matrícula, não é quem vendeu, não é isso? Quem vendeu não aparecia na matrícula, né? Então, nós temos um risco muito grande do tabelião não lavrar a escritura pública, e o cartório de imóveis, se conseguir lavrar a escritura pública de uso capião, tem um risco muito grande de não registrar. Por isso, tem que ser judicial, hein? Tem que ser judicial, porque já existe uma incidência, um risco presumido que você gaste tempo, dinheiro e não consiga registrar no cartório de imóveis o uso capião extrajudicial. Olha o perigo disso, hein? Olha como a gente tem que parar para pensar. Perde lá 6 meses, aí tem advogado que fala assim, mas não perdeu. Não perdeu porque está tudo preparado. Preparado não é óbvio, tem que começar do zero, né? Então, perdeu tempo e dinheiro, sim. Tem que fazer judicial. Tem que juntar bonitinho os documentos. Nós temos que trabalhar 36 espécies de uso capião. Vamos trabalhar com o uso capião que tem, de fato, a maior possibilidade de sucesso, que é o do 1238 do Código Civil. Então vamos desenhar esse uso capião aqui na nossa mente. Artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, porque a posse passou a ser um direito autônomo. Dá para blindar com a súmula 237 do Supremo, então nós temos aí 3 legislações importantes, os requisitos nós temos, e quais são os documentos necessários para a gente ganhar esse uso capião? O correto é trabalhar com documentos que provam essa posse lá atrás, mas poucos, né? Uns 6 documentos lá do passado, os mais antigos. Só para provar, só para falar. Fotos seriam Fotos. Nossa, foto é demais. Da minha formatura do prézinho. Meu Deus do céu. No mesmo quintal aqui, que é o mesmo piso laranja, não tem como confundir. Não tem... Ótimo, excelente. Foto de formatura do prézinho. Perfeito, arrasou, ótimo. O ideal é fazer o que nesse caso? Trabalhar com... Claro que nós vamos trazer algumas questões, né, para provar essa posse duradoura, longa, mas o ideal é que a gente tenha que provar para trás 10 anos, né? Porque esse uso capião, ele exige 15 anos. Só que nós temos o parágrafo único, que cai para 10 anos quando tem a moradia habitual. E é o caso, né? Tem moradia habitual aí. Então, nós temos que provar 10 anos. De hoje para trás, 10 anos. É o que a gente precisa provar. Quantos documentos nós vamos precisar? 6. De 6 a 10 documentos por ano. Pode ser documentos iguais, documentos diferentes. Por quê? Tem advogado, eu explico isso para os meus alunos, tem advogado que junta um monte de documento. Então o processo fica com 1000 documentos. Você tem dificuldade até de distribuir a ação. Você tem que normalmente fazer o uso até de separar os arquivos, né? E não precisa disso. Hoje você pode juntar 6 a 10 documentos por ano, provando cada ano, de hoje para trás 10 anos. Você já fez prova, uma boa prova para uso capião. Você reforça, né, pré-questionando, você reforça pedindo uma audiência de instrução de julgamento caso o juiz entenda necessário. Normalmente não vai ser necessário com essa prova maravilhosa. E é isso que você consegue fazer para reduzir os documentos necessários para o uso capião e o processo ter mais qualidade, né? Então não vou juntar um monte de documento, porque muitos advogados eles se preocupam com a quantidade de documentos. E não é a quantidade, na vida é em tudo, né? É a qualidade, igual alimentação, né? Igual estudo. Eu sempre falo para os alunos que estudam no concurso público, nos lugares que eu dou aula, não adianta estudar 12 horas por dia, você já está pensando em outra coisa, está com fome, está com dor. É melhor você estudar 4 bem estudados do que 12, né? Não é verdade? É verdade. Tudo na vida é qualidade e não quantidade. Então, documentos necessários para uso capião também. O que adianta você juntar documentos ilegíveis, confusos, ponta cabeça, faltando folha? Não.
junta 6 a 10, mas com qualidade. Essas fotos que você falou, é um baita documento, uma baita prova. Contas de consumo, água, luz, internet, qualquer outra conta de consumo, nossa, extrato, às vezes, da Previdência, de órgãos públicos, multas, nossa, isso é muito bom, fotos. Não sei se ajudaria também, doutor, nós fizemos um inventário, né, do meu pai, colocamos a casa. Lá, ótimo. O ITCMD, né, nós pagamos considerando o IPTU, o valor venal. Contas de consumo, água, luz. Outra coisa também que nós podemos juntar, muitas fotos, mas muitas, caprichar com fotos, né? Pega o antes e depois da formatura no prezinho, o antes e depois do nascimento de um filho, o antes e depois do nascimento do irmão, e isso deixa a prova robusta. Recibos, notas fiscais, comprovante de endereço, às vezes comprou uma geladeira, um micro-ondas, um fogão, extratos bancários, documentos públicos, tem fé pública, às vezes título de eleitor, INSS, Previdência Social, benefícios que demonstram o endereço, tudo isso é prova, boletim de ocorrência, tudo isso são provas para os campeões. Tem imposto de renda. Um monte de imposto de renda aqui, principalmente aquela partezinha ali, o comprovante de entrega, né? Tem o endereço ali também, tem o meu, da minha irmã, da minha mãe, do pai. Ótimo, também está muito bem de documentos, está muito bem, tem que fazer sim. De 36 espécies, seria os campeões extraordinários, do 1238, e de fato, né, eu faria judicial pelo risco, pelo fato de quem vendeu na época para os seus pais, não aparece na matrícula, então, por isso, né, vamos buscar uns campeões de segurança judicial, porque pode instruir melhor, pode fazer, e você vê, eu sempre falo sobre isso, viu, Rafael? Um grande erro do advogado, da advogada, é fazer a dedicação compulsória no lugar dos campeão. Mas outro erro que é muito comum também é o inventário, né? Muitos advogados acham que o inventário por si só regulariza o imóvel, e não. O inventário por si só não regulariza. Um exemplo, né? Seu pai faleceu. Poxa, não adianta fazer inventário, não vai regularizar esse imóvel, só vai gastar dinheiro. Só vai gastar dinheiro, o ITCMD cada vez mais caro, porque eu não consigo, através do formal de partilha, se for o inventário judicial, ou através da escritura pública de inventário, eu não consigo transferir o imóvel do falecido, né, do nosso ente querido, amado, para os herdeiros. Porque esse trâmite por si só não tem lógica. O cartório vai falar assim, como que eu vou transferir algo que não estava no nome do teu pai? Você vê, então, você pega advogado que não é da área, vai querer fazer vocês gastarem dinheiro com o quê? Com inventário. Que é caro os honorários, é cara a tributação, né, ITCMD, para nada, não resolve nada, né? Tem que fazer os campeão o quê? Direto. Nada, né? É para nada, vai gastar dinheiro para nada. É complicado, viu? É complicado. Não, é caso de uso campeão, sim. Não é caso de inventário, jamais. Larga o inventário de lado, pelo amor de Deus, só gastar dinheiro à toa. É caso de fazer os campeão, sim, e deixar de lado o inventário. Não tem lógica fazer o inventário. É fogo, viu? Doutor, eu não tenho algumas dúvidas aqui. Aqui a gente não tem esse trâmite, né? A vizinha, né? No caso, a parte da transcrição para ela estaria ok, né? Na transcrição consta essas negociações, né? Seria uso campeão a mesma coisa. A mesma coisa. Tá. Porque nós temos... E TBI, na distribuição da ação, recolhe TBI. Por que fazer uso campeão? Porque nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é originária, através da posse, lance pacífica, numerus domini. A posse pode ser direta, pode ser indireta, pode ser alternada. Então, se a sua mãe, você, Rafael, tivesse alugado esse imóvel, dá para fazer uso campeão do mesmo jeito. Porque o uso campeão está vinculado à posse. Ela pode ser direta, moro, tenho um comércio, ou indireta, ou alternada, né? Eu tenho a chave no bolso. O imóvel está fechado, mas a chave está no meu bolso. Então, o uso campeão, eu consigo, através de diversas posses, eu consigo fazer sim, utilizar ele, né? Então, nesse caso de vocês, meu Deus do céu, tem que fazer mesmo. E olha que interessante, como uma forma originária de propriedade, não tem tributação, né? Não tem. Então, vocês vão fugir. Não tem porque é forma originária, né? A uso campeão, meio de aquisição de propriedade originária, pelo tempo necessário, a prescrição aquisitiva. Então ela não se submete à incidência do imposto de transmissão de bens, né? Nem o ITCMD e muito menos o ITBI.
Não existe essa tributação, porque na verdade você não está transmitindo, recebendo imóvel. Você, através de uma forma originária, você está transformando a posse em propriedade, né? Entendi. Então, Isso daí eu achei que, na minha cabeça, eu falei, não, tem que pagar, tem que recolher PDI. não tem recolhimento. E tem outra notícia boa que eu vou te dar. O uso capião, no caso da sua mãe conseguir justiça gratuita, nem registro ela paga, viu? Nem registro no cartório de imóveis ela paga. Você vê como foi um equívoco escolher a adjudicação compulsória? Os advogados mal treinados, a graduação ensina isso, esses cursos hoje em dia na internet ensinam errado. Tem muito curso da internet que a pessoa se inventa, né? Ela brota, mas não tem conhecimento, não tem ação. Você entra no nome dela, você vê que não tem ações. Não é caso de adjudicação compulsória, por quê? Porque nós temos uma situação que quem transmitiu a posse. Então não foi um efeito cadeia. Não transferiu para mim. Olha que absurdo, olha como errou feio a ação. Fez a adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer. É uma ação que eu vou obrigar a pessoa a transferir para mim. Eu fazendo a ação de adjudicação compulsória para uma pessoa que não tem o registro, como que ela vai transmitir para mim? Não vai ganhar nunca. E o juiz, se o juiz não prestar atenção nisso, não gosta do assunto, não é estudioso, ele pode até dar uma procedência num grande erro. O ideal é não dar. E aí você chegar no cartório, o cartório vai falar, peraí, como que essa carta de adjudicação vai ter validade se quem consta como proprietário é outro? Olha, você entendeu, doutor? Olha o absurdo. Ou seja, essa adjudicação compulsória, o doutor me contando isso, a gente aprofundando o assunto, tem que desistir mesmo, doutor, porque ela vai perder a ação. E se ganhar, que não é o caso, não vai conseguir registrar. Ou seja, 9 anos perdidos, hein? Em virtude de uma escolha muito infeliz pelo colega advogado. Como que ele quer? A obrigação de fazer é para transferir a propriedade. Como que esse sujeito ou o herdeiro vai transferir a propriedade se nem no nome do pai e da mãe está? Entendeu? Ele escolheu a ação errada. Escolheu mesmo. E é condicionado, doutor? Por exemplo, eu distribuir a ação de uso capião judicial, ela é condicionada à desistência. Apesar que, de qualquer forma, eu vou desistir da outra ação, né? Não é condicionada, viu? Não é não. Na verdade, eu posso tentar, a adjudicação compulsória judicial, extrajudicial é uma forma derivada, então eu posso tentar muito bem a forma originária. O máximo que pode acontecer é o juiz falar, mas por que tem a adjudicação compulsória? Então você fala, você junta uma certidão, chamada certidão em breve relato, falou, juíza, existe essa ação, mas está travada há 9 anos, então eu decidi, por celeridade, economia processual, buscar o Poder Judiciário e usufruir da grande posse que eu tenho, a forma originária. Então não é vinculado, eu não sou obrigado a desistir, eu posso deixar lá rodando lá. Mas o recomendado é desistir porque você fica com uma ação só, né? E outra, é uma ação errada. O colega advogado escolheu a ação errada. Eu posso fazer uma adjudicação compulsória, então um exemplo, eu vendo imóvel para você e eu fico te enrolando. Então você faz uma adjudicação compulsória contra mim porque a justiça vai me obrigar a transferir para você. E existe a forma inversa. Você fica me enrolando e transferir para você. Você é o comprador, eu não quero imóvel no meu nome se não quer, que não é mais meu. Então tem a adjudicação compulsória inversa, hoje tem a extrajudicial também, mas errou feio, hein? Errou feio porque nem caso de adjudicação compulsória é caso de uso capião. Meu Deus do céu, o nível da advocacia, né? Nesse processo, doutor, uma coisa que eu acompanho meio que de fora, mesmo agora nesses últimos dias, e aí isso já tem uma dúvida. Nem aí o advogado, nem pelo critério ele quer saber. Mas a citação nesse processo que está rolando de adjudicação compulsória e que a gente provavelmente vai fazer, provavelmente não, certamente vai fazer uso campeão, na citação você tem que citar os dois, o casal, o marido e a mulher, ou basta que seja só um deles, dessa turma aí, que eram os antecessores, né? Na verdade, o uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Eu no uso capião, nós vamos sempre seguir a forma originária. Então, nós vamos pedir a citação de quem no uso capião? Sempre a citação do último proprietário, que consta na matrícula, ou seus respectivos herdeiros. Isso no uso capião é comum. E a citação dos últimos proprietários, que consta na matrícula, ou seus herdeiros. E a citação também dos confinantes, dos vizinhos, né, os confrontantes. Essas citações são obrigatórias, em regra via correio. É muito legal no uso capião, é via correio. O custo é muito... Não vai precisar por justiça. Não vai porque o uso capião... Aviso de recebimento.
segue a ordem estatória. Então é via correio, um valor muito menor, existe uma vantagem muito grande nisso, né? Então eu faço via correio, posso e devo fazer via correio. E aí se eu não consigo citar, isso é também muito comum no uso capião, eu faço a citação via edital, né? Então é aquela citação fictícia que a pessoa não fica nem sabendo. Normalmente o uso capião, quando vai travar, nós usamos a citação por edital. Então essa é a vantagem de usar a forma originária, diferente da forma derivada que é a adjudicação compulsória. Você trava. Você vê que a ação de adjudicação compulsória está durando 9 anos. Ela travou na citação porque eu tenho que respeitar uma ordem citatória. Então primeiro eu vou na citação via correio, depois eu vou na citação por oficial de justiça. Então a desvantagem da adjudicação compulsória também é essa, né? É por ser uma forma derivada. Mas não era caso de adjudicação compulsória, né? Nunca foi desde o começo, porque como a adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer disfarçada, ou uma ação que ganha um nome especial, por que eu uso a ação de obrigação de fazer e por que eu uso a ação de adjudicação compulsória? Qual que é a diferença uma da outra? A obrigação de fazer, você é obrigado a fazer, e o judiciário ele fala, faça sob pena de multa, e vai limitar essa multa. No caso da compra e venda de imóveis, ela não resolve o meu problema. Porque se a pessoa não transferir, continua do mesmo jeito e eu ganho uma multa, mas a multa não resolveu o meu problema. Eu uso a adjudicação compulsória porque o juiz expede uma carta se eu ganhar a ação. E essa carta, se o vendedor ou o comprador não sumir ou não cumprir a ordem, essa carta vai suprir a falta da anuência do outro, né? Normalmente o vendedor ou o comprador. Só que nesse caso, não bate as coisas, porque o juiz fazendo uma carta de adjudicação, o cartório fala, opa, peraí, essa carta não posso transferir, porque quem de fato é dono é outra pessoa. Então como que eu vou transferir direto para você? É onde você vai ganhar e não vai levar. É justamente um dos principais motivos, né, da negativa do cartório, é esse caso seu, esse caso do doutor. Ou seja, errou feio, hein? Não era para ser adjudicação compulsória desde o começo, era uso capião, forma originária. Esse processo de uso capião é feito também aquela planta e memorial restritivo também? É feito. O uso capião, nós temos a taxa judiciária, você gasta 1% do valor da ação, hoje em São Paulo é 1%, ano que vem 1,5%, outros estados chegam a 2%, 3%, até 4%, gasta citações, se tem justiça gratuita não gasta nada disso, e tem uma perícia, né? O juiz vai nomear uma perícia topográfica no imóvel para fazer o levantamento do tamanho do imóvel. Essa perícia topográfica no uso capião sempre vai ocorrer, hein? Sempre nós vamos ter a perícia topográfica. Se você tem a planta e o memorial descritivo, você vai juntar isso. Se você não tem, isso é arquivado no cartório, na prefeitura. Se você não tem, o ideal é que você faça isso novo, né? Faz a planta, faz o memorial descritivo novo e junta no processo. Mas eu juntando uma topografia nova no processo, isso não quer dizer que eu vou afastar a perícia, porque no uso capião sempre vai ter perícia. Sempre vai ter, sempre o juiz vai nomear um perito para fazer o levantamento topográfico. Legal. O uso capião pode ser feito, por exemplo, era do meu pai e da minha mãe. O processo de uso capião pode ser só no nome da minha mãe e outro uso capião só no nome da vizinha aqui, né? Agora, as duas com os maridos falecidos. E depois, com o inventário, a gente registra no cartório de registro de imóveis e depois coloca o inventário para colocar a nossa parte. Não precisa. Na verdade, no uso capião é uma situação fática. Quem tem a posse? Quem está vivo. Então, eu posso, no uso capião, mencionar no polo ativo só ela, sua mãe, né, viúva, só sua mãe, e eu vou juntar certidão de casamento, né, e vou juntar atestado de óbito. Então, na verdade, o polo fica só com ela, mas eu provo que ele faleceu. Então, eu não preciso trazer o espólio para o uso capião. Tem muitos erros absurdos. Tem vários advogados que fazem uso capião, legitimidade de ativo, espólio. Não pode. Ou faz uso capião na reconvenção, também não. Ou faz uso capião dentro da adjudicação compulsória. Eu vi isso semana passada, doutor. Eu faço muita mentoria aqui, né? Corrijo muitas peças de advogados. O que o advogado fez? Fez uma adjudicação compulsória, distribuiu. E ele me procurou para corrigir a peça, mas já tinha distribuído, né? E eu falei para ele, doutor, por que você não procurou antes? Ah, doutor Júlio, eu procurei, mas o professor não tinha agenda. Eu falei, nossa, agora eu me sinto até culpado, porque olha o que o doutor fez, olha aqui. Aí eu mostrei para ele, como que você faz uma adjudicação compulsória e dentro dela você pede uso capião? Não tem lógica. A adjudicação compulsória é uma forma
derivada. O uso capião é uma forma originária, são ações completamente diferentes, né? Então tem muitos erros, viu? Outros boatos também, né? Até para concurso é bom. Ah, o uso capião tem limite de metragem. Não é todas as espécies que tem. O condicional especial tem. O uso capião urbana, rural, mas o uso capião ordinária não tem limite de metragem. O uso capião extraordinária. E eu posso ter outros imóveis no nome, né? Outro boato bobo também, né? O que ela vai gastar? O que você vai gastar, Rafael, para fazer esse uso capião? Se pedir justiça gratuita, for deferida, não gasta taxa judiciária e nem citação. A perícia, o ideal é que não fosse cobrada, né? Mas o Brasil é um país complicado. É um país que pena que o Tropa de Elite não foi até o 12, ou não virou uma série no Netflix, né? Vamos respeitar os bons profissionais, tem muita gente boa, honesta, mas o que eles fazem? Mesmo a sua mãe conseguindo justiça gratuita, os juízes insistem que seja feito o pagamento do perito, que cobra um imóvel desse tamanho, talvez 3 mil reais, 4 mil reais, porque ele alega que o perito é um profissional que tem que receber, coitado, ele trabalha, como que ele vai trabalhar sem receber? E nós sabemos, né, que... Mas ele recebe, né? Recebe, mas quando tem a justiça gratuita, ele deveria receber de quem? Do poder público, né? Porque quando você consegue a justiça gratuita, a parte está lá no artigo 98 do Código de Processo Civil, a parte não tem regra que pagar o perito. Mas existe uma lenda que muita gente faz o quê? Muitos peritos dividem os honorários com o juiz, né?